conversa fiada é essa, Tony? Tem vídeos recentes seus chamando o Lula de ladrão, metendo pau na corrupção do PT, esculhambando. O que está acontecendo, Tony? Para um discurso absurdo e errado como esse, não é possível. No Brasil, a religião sempre teve um papel importante na vida política do país. Entre as mais influentes, as igrejas evangélicas se destacam, com líderes que se posicionam de forma contundente sobre os rumos da nação. A relação entre os evangélicos e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é complexa, marcada por discordâncias em alguns momentos e parcerias estratégicas em outros. Nos últimos anos, Lula tem se aproximado de líderes religiosos, principalmente após sancionar leis como a que reconhece o Dia Nacional da Música Gospel. Recentemente, um novo episódio envolvendo Lula e o cenário evangélico voltou a gerar polêmica. O pastor Silas Malafaia criticou duramente a fala do pastor e deputado Ottoni de Paula, que elogiou a ação de Lula na promulgação dessa nova lei. Segundo Malafaia, o presidente não merece o crédito pelo que foi feito. Vamos entender esse embate e o que está em jogo na relação entre religião e política. Para entender o contexto, é importante lembrar que as igrejas evangélicas, especialmente suas lideranças, têm desempenhado um papel crescente na política brasileira. Lula, durante sua carreira, construiu alianças e também enfrentou resistências no meio religioso. Recentemente, o ex-presidente sancionou a lei que institui o Dia Nacional da Música Gospel, uma importante data para os evangélicos. No entanto, essa ação gerou uma forte reação. Silas Malafaia, uma das vozes mais influentes entre os evangélicos, não poupou críticas. Ele rebateu a declaração do pastor e deputado Ottoni de Paula, que havia elogiado Lula por supostamente garantir a liberdade religiosa no Brasil e por abrir espaço para a música gospel. Agora, vamos assistir ao trecho onde o pastor Silas Malafaia expõe sua indignação sobre esse elogio a Lula. A crítica de Malafaia é direta e contundente, e ele deixa claro que, segundo ele, o mérito não é do presidente. Povo abençoado do Brasil só pode ser piada. Lula virou agora o benfeitor das religiões no Brasil. Segundo o deputado Ottoni de Paula, ele disse que foi Lula o responsável por manter a liberdade religiosa no Brasil, que estava ameaçada, e garantir a abertura de templo. Isso é brincadeira, eu já vou responder. Onde é que o Ottoni falou isso? Na promulgação do projeto de lei 3090/23, de autoria do deputado Raimundo Santos, da Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, que cria o Dia Nacional da Música Gospel. Foi aprovado por ampla maioria e Lula só sancionou. E se ele não sancionasse, o Congresso derrubava o veto dele. Ele quis tirar casquinha com o eleitorado evangélico, não fez nada demais. Agora, vamos para a colocação de Ottoni. Ottoni, não fala uma asneira dessa não. Quem garante a liberdade religiosa no Brasil e a abertura de templos é a Constituição. Cláusula pétrea que ninguém pode mudar, o artigo 5º. Eu vou ler o inciso 6º e parte do 8. Não faça isso não, Ottoni. Olha o que é que diz. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Que Lula garantiu isso? Abertura aqui do inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crenças religiosas ou de convicção filosófica, política, etc, etc. Que conversa é essa? Lula garantiu? Sabe o que ele está falando? É do Código Civil aprovado em 2003. É que ele era garoto, ele não sabia ou não sabe de nada. Em 2003 foi feito o Código Civil. Colocou as religiões e os partidos políticos na vala comum, como uma instituição qualquer. E aí eu tenho que falar a verdade. O deputado Walter Pinheiro, que na época era líder do PT, membro da Igreja Batista em Salvador, juntamente dos senadores Magno Malta e Marcelo Crivella, lutaram como leão. Junto deles, lideranças evangélicas, eu estava lá, somados à liderança da Igreja Católica CNBB e mais a Federação Espírita. Quem é que aguenta uma pressão dessa? E aí foi mudado o código, não foi Lula que mudou, foi mudado, dando um regime especial à personalidade jurídica de partidos políticos e de agremiações religiosas. Lula só promulgou. Que conversa fiada é essa, Ottoni? Tem vídeos recentes seus chamando o Lula de ladrão, metendo pau na corrupção do PT, esculhambando. O que está acontecendo, Ottoni? Para um discurso absurdo e errado como esse,
Não é possível. Como vimos, Silas Malafaia argumenta que a Constituição brasileira já garante a liberdade religiosa e que a promulgação da lei sobre a música gospel por Lula foi apenas uma formalidade, sem grande mérito para o presidente. Segundo Malafaia, Lula apenas sancionou algo que já havia sido aprovado por ampla maioria no Congresso, e caso ele vetasse, o Congresso derrubaria o veto. Ele também menciona que no passado, Lula teve um papel controverso ao igualar religiões a instituições comuns durante a aprovação do Código Civil em 2003. Por trás dessa discussão, fica claro o quanto a relação entre Lula e o meio evangélico é tensa e cheia de nuances. Enquanto alguns líderes buscam um diálogo, outros, como Malafaia, permanecem críticos e desconfiam de suas intenções. Por fim, vale destacar que Lula sancionou recentemente a lei sobre a música gospel, uma ação que tem gerado diferentes reações no meio religioso. O objetivo da nova lei, segundo seus defensores, é dar visibilidade a um dos maiores gêneros musicais da cultura cristã evangélica no Brasil. Mas será que Lula busca realmente uma aproximação com os evangélicos ou estaria apenas tentando ganhar terreno político com esse gesto? E você? Acha que Lula é contra ou a favor da igreja? Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários e, claro, se inscreva no canal e ative as notificações para mais conteúdos como esse.